que toda mulher inteligente deve saber, de Steven Carter e Julia Sokol. Como lidar com os homens com sabedoria e conseguir o amor que você merece. Como lidar com esse homem com sabedoria e conseguir o amor, o respeito, né, a felicidade que você espera, e ver a expressão felicidade conjugal. Que Deus te abençoe, amém? Que Deus abençoe a sua vida amorosa, que Deus abençoe essa sua amizade, seu futuro namoro, ou então namoro, noivado, casamento, filhos, que Deus abençoe tudo. Eu vou fazer comentários sobre esse livro e juntando com o livro da Dona Amy Dennett, O Poder de Delegar. Aumente sua eficiência e melhore sua vida pessoal e profissional. Vamos lá. Página 60. As mulheres inteligentes têm o bom senso de gostar de um homem que é responsável e honesto, leva uma vida estável, tem uma casa para morar. Não faz você achar que, se não agarrá-lo naquele segundo, ele irá desaparecer. Não é totalmente estimulante, mas é totalmente confiável. É capaz de discutir sem constrangimento e com toda a sinceridade qualquer aspecto da vida dele. Muito legal. O que mais me chamou a atenção foi isso, não faz você achar que, se não agarrá-lo naquele segundo, ele irá desaparecer. Cuidado com isso, né? Olha só, não é totalmente estimulante, mas é totalmente confiável. Cuidado com tipos que são muito estimulantes e que aparecem, somem, sabe? Fazem você se sentir lá em cima, depois lá embaixo, como numa montanha russa. E ninguém quer viver em uma montanha russa, né? Aliás, eu nem gosto de montanha russa. Não, já fui algumas vezes, mas enfim. Meu Deus, teve uma vez que eu passei tão mal, tão mal. Isso foi no Japão, né? Aí tive que ser atendida até. Eu fui atendida na enfermaria do parque, né? E aí, como eu não sabia muito bem o Nihongo, né? Que é o japonês, acabei... A japonesa me perguntou como que eu tinha chegado até o parque, né? Que, na verdade, eu tinha pego o trem, né? Depois de Tóquio, então acho que era o quê? Umas 3 horas e meia de viagem, entre 3 e 4 horas de viagem, de trem. Trocando, né, de trem. E Densha é trem em japonês. E se não me engano, de Densha é bicicleta. E na hora de eu responder para a japonesa, eu misturei o português com o japonês. Então eu falei para ela que eu vim de Densha, quer dizer, de trem. Daí ela entendeu, ela olhou para mim e fez... Por isso, ela pensou, né? Nossa, você veio de bicicleta, de Densha, ela entendeu, né? Bicicleta. Por isso que você tá passando mal, claro, né? Vim pedalando. Eu falei pra ela de onde eu vinha, né? Até aqui de bicicleta, vai desmaiar mesmo. E aí, eu vou juntar
com esse livro aqui que eu vou ler hoje, que eu já tinha começado com vocês e tinha falado sobre ser específico, né? Conversar, dizer, conversar, né? Que o casal converse sobre propósito, né? Sobre, enfim, diversos assuntos que achar que deve conversar, ser bem específico. É para que o relacionamento não seja como um trem desgovernado, entendeu? Para depois você não reclamar, a pessoa me iludiu, a pessoa me magoou, mas é porque você não foi claro no que você queria. E em segundo lugar, aqui falou sobre datas, sobre prazos, né? Para que você também não se sinta frustrado. E agora, aqui no capítulo 4 desse livro, vem falar sobre James define autonomia. Autonomia é liberdade. Eu tenho liberdade para agir. Isso é bem interessante, né? Porque ele já conversou, só que nesse caso é uma empresa, ele já conversou com os funcionários, ele passa o projeto. E aí o funcionário vai lá e faz do jeito que ele acha que ele deve fazer, né? Na cabeça dele. Quer dizer, ele não foi específico. A pessoa até fez o que ele falou, mas ele não ficou contente, porque não foi específico. Então, ser específico, dizer, né, do que você gosta, do que você não gosta. Em segundo lugar, ele passou o projeto. A pessoa até vai fazer o projeto da maneira que ele quer, especificadamente, do jeito que ele pediu, mas nem tirou o papel da gaveta ainda, nem olhou, nem pensa em começar isso. Por quê? Porque ele não disse que é urgente, ele não disse que tem uma data, não tem data, entendeu? E agora vem falar sobre a liberdade. Qual é a liberdade de agir? Eu vou ler aqui para vocês na página 49, ó. Ela lembrou bem, então certamente compreendera a tarefa. Depois perguntei por que tinha assumido aqueles compromissos sem autorização e envolvido outras pessoas sem me consultar. Ela disse, baseada no que eu lhe tinha dito, que teve a nítida impressão de que este projeto era seu, do começo ao fim, e que deveria fazer o que fosse necessário para realizá-lo. Disse que achava necessário assumir os compromissos e envolver as pessoas como havia feito. Então, ele passou o projeto para ela. Ela entendeu que o projeto era inteirinho dela, do início ao fim, e que ela ia decidir tudo sozinha, inclusive se ela precisasse envolver outras pessoas, pedir auxílio de outras pessoas, entendeu? Que ela faria isso, e foi o que ela fez, e ele não gostou. Porque ele pensou, por que ela está fazendo uma coisa que ela não tem autorização para fazer? Ela não tem autorização para entrar aqui, ali, para fazer isso, aquilo. Eu só queria que ela fizesse isso. Mas ele não foi, mais uma vez, ele não disse para ela qual era a liberdade dela. Ou seja, ela se deu liberdade completa. Aí um problema também, que a gente saiu ali do tópico sexo. Qual a liberdade? Qual a liberdade da outra pessoa sobre o seu corpo? Sobre o seu celular, seus e-mails, enfim, não sei. Acesso a você, aos seus amigos, à sua família, ao seu trabalho, ao seu passado, sobre os seus traumas, segredos, não segredos, sobre escolhas. A pessoa pode opinar, você pode opinar, você pode saber quantas namoradas ele teve,
enfim, o que aconteceu, por que ele é assim, enfim, sobre tudo, ou não sobre tudo, enfim. Autonomia. Autonomia é uma coisa que eu acho que talvez, falando sobre o que pode e o que não pode, é algo que também é que nem uma confiança, né? O empregado entra, ele não tem muita autonomia, né? Ele vai fazer coisas menores, aí ele vai ganhando, né? Eu acho que assim também em um relacionamento. Você não vai em um primeiro, segundo, terceiro encontro contando toda a sua vida, e nem deve, né? Mas aos poucos, conforme você confie nessa pessoa, vai confiando e revelando. Tem que tomar cuidado com isso também, né? Porque assim, a minha mãe sempre dizia, né? Não se abra muito. Ela falava assim, você sabe se ele vai ser seu marido. Então assim, espere, né? Então espere, não. A verdade é que eu acho que a gente sempre acha, esse é o cara. E a gente não sabe, né? A mulher, ela geralmente não namora pra errar, né? Ela geralmente namora achando que esse vai ser o homem da vida dela, que esse vai ser o marido dela, o pai dos filhos dela. O homem não, eu acho que ele não tem muito essa... Ele tem mais a visão do erro mesmo, né? Ele quer se divertir um pouco, né? Até ele acertar. O poder de delegar. Delegar é passar a bola para o outro, né? É deixar que o outro faça algo que você poderia fazer, para que você não se sobrecarregue. Inclusive, aqui falam de 2 primos. Um deles, os 2 são gerentes, os 2 conseguem esse cargo de gerente e veja essa gerência como: eu ganhei o cargo de namorado, ou vou ganhar o cargo de marido. E o casal está sempre delegando função um para o outro, entendeu? Digamos, você pode preparar o seu café sozinha? Pode, mas não é legal que ele prepare para você, entendeu? Você pode viver sozinha e ser feliz sozinha? Sim, mas não é legal e é muito mais leve. Deus nos preparou para isso, para que a gente vivesse a 2. Não é à toa, né? É melhor que sejam 2, né? Não diz, Deus não fala, é melhor que sejam 2 do que um, porque se um cai, o outro te levanta. Esse delegar, ele é difícil. Como é casal, a partir de, né, 2, eu ia dizer a partir de 2 porque quando envolve os filhos, né, já tem ali a família, então você já delega para os filhos também. Mesmo que sejam pequenos, já ensina pequena coisa como pegar o seu próprio lixinho, colocar na cesta de lixo, né? Esse ato de delegar inclui confiança, ter que confiar no outro e ter que se dispor um pouco de eu não tenho sempre razão, eu tenho que deixar que a pessoa faça e eu vou gostar do que a pessoa vai fazer. Digamos que você, é só eu que faço almoço, porque, sabe? Ou só eu que faço isso, só eu que mexo aquilo, né? E quando você se relaciona com alguém, você tem que aprender a delegar, você tem que aprender a conviver, você tem que aprender a comer a comida do outro, né? Ouvir as palavras do outro, ouvir a música do outro, né? Deixar que a outra pessoa dirija um pouco, né? A sua vida, sabe?
te mostre outros ângulos da vida, assistir ao filme favorito da outra pessoa, mesmo que você não goste, sabe, assim, aprender algo que a pessoa pede para você, fazer um curso, passar um momento, às vezes até, sei lá, com as pessoas preferidas dele, né? Enfim, praticar um esporte que ele gosta, que ela gosta. É isso. Enfim, então assim, a dica de hoje é isso. É pensar em conversar sobre autonomia. Até onde você pode ir, até onde ele pode ir. E pensando que isso é algo que vai se esticando com o tempo, né? Conforme a confiança também vai ficando maior, né? Porque você conhece alguém, você se apaixona, mas essa pessoa é uma completa estranha, né? E quando você conhece alguém, é claro, é normal que você confie muito mais no seu pai, na sua mãe, nos seus irmãos, do que nesse homem, né? Porque você já conhece essas pessoas. Mas esse estranho, né? Aos poucos, conforme você vai confiando, vai se tornando a pessoa que você mais vai confiar na sua vida, que a pessoa, o marido, a esposa, é a pessoa com quem você mais vai conviver, mais vai ter confiança, intimidade, é a pessoa que você tem que cuidar e que tem que cuidar de você para a vida toda, né? Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, em todos os dias da vida de vocês. Então, é isso. Autonomia. Qual é o poder de liberdade seu na vida dessa pessoa? Ou será? E qual é o seu poder de liberdade na vida dela, na vida dele? Qual é o poder, né? E sei lá, se você o que você acha de receber uma opinião dele, né? Se você gosta de ouvir, né? Se você gostaria de opinar na vida dele, né? E se você pensa, você gostaria de orar por ele? Tem alguma coisa que às vezes você não pode falar, né? Talvez a pessoa não goste de ouvir, né? Bastante dica de livros cristãos, né? De alguém, da esposa que está orando pelo marido, mas você pode orar pelo namorado também, pelo noivo. Alguma coisa que às vezes a gente não pode falar para a pessoa, né? A pessoa vai se ofender, ficar chateada, triste. Você pode orar, né? Porque só o Espírito Santo convence, de fato. Então você pode delegar, olha que ótimo. Delegar para o Espírito Santo. Ó, Espírito Santo, toma conta desse relacionamento, toma conta desse homem. E aí ele sabe o que ele faz. É melhor, né? É sempre melhor que Deus faça a vontade dele, para que não pareça ser, sabe, uma oração meio que simpatia, entendeu? Que é claro que você quer que ele goste de você, você quer que ele faça isso, para que não seja uma oração de simpatia, mas que não, né? A gente tem fé em Deus, que é absoluto, e que ele deve cumprir a vontade dele sobre as nossas vidas. E esse homem, ele é um irmão, né? Mesmo que se ele não for convertido ainda, pode ser convertido.
Ele é um irmão e Deus o ama, né? E a gente nunca, eu vejo assim, a gente sempre tem que desejar o bem do outro, inclusive perdoar aqueles que estiveram na sua vida, né? Eu tô lendo um livro que está falando sobre perdão, que é a esposa que está orando para restaurar o seu casamento, mas talvez você já tenha saído de um relacionamento ou mais, e o que você deve é perdoar os seus ex-namorados, ex-maridos, ex-noivos, enfim, ex-ficantes, enfim. Sabe, se limpar de qualquer sentimento para que possa construir uma história inteira. Sabe o que eu tô vendo? Tipo assim, tem um terreno com ruínas. Então, assim, como se você pedisse, Deus, tira essas ruínas, porque eu preciso construir uma casa boa para edificar o meu lar, a minha casa, me casar, ter meus filhos. Eu não posso ter essas ruínas, porque eu vou ficar sempre como memória do meu passado. A gente sempre vai olhar e lembrar, porque ainda fazem parte. Vai fazer parte da estrutura da minha família? Não. Limpa. Tira essas ruínas. Me dê de volta o terreno limpo, como se eu nunca tivesse me relacionado com ninguém. Como se eu fosse virgem, né? Sabe, santifica, purifica, me coloca em vestes brancas. É isso, porque às vezes a gente não consegue confiar no outro, sabe? Porque não é nem por causa do outro, é por causa dos outros que vieram antes. E aí que são essas ruínas do meio. Às vezes o homem também não consegue confiar em você. Às vezes pode até, sabe, não te tratar tão bem quanto você gostaria por causa das outras que apareceram e que não tem nada a ver com você. É como se arrancasse um pouco a capacidade dele se entregar, entendeu? Dele amar, dele se doar, dele demonstrar afeto, amor. A minha mãe sempre me disse para que eu esperasse para eu fazer algumas coisas, me esforçar para depois de estar casada, né? Porque ela sempre dizia, você sabe se ele vai ser seu marido? Você não sabe. E é verdade esse negócio da entrega, do demonstrar, né? E é verdade também que as pessoas são diferentes umas das outras. Então, eu acho que é preciso que conheça a pessoa, né? Porque às vezes você acha que vai agradar, pode desagradar, né? E que vocês podem ir se conhecendo aos poucos e conquistando autonomia, um na vida do outro, né? Amém. Que Deus abençoe e que toda autonomia para que o Espírito Santo haja na vida de vocês. Amém? Tchau. Deus abençoe.